Eu já expliquei que dia 9 de janeiro de 1922 foi dia do Fico e foi causado por conflitos políticos, né, entre Portugal e Brasil. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o contexto de Portugal e da crise entre os dois lados do Atlântico. Vamos por partes. A Revolução Liberal do Porto, 1820. Em 1820, Portugal vivia um ano de crise política e econômica e surgiu uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto. O objetivo dos revolucionários era acabar com o absolutismo, o poder total do rei, criar uma constituição que limitasse o poder da monarquia e trazer o Dom João VI de volta, que estava morando no Brasil desde 1808, quando fugiu de Napoleão, né? Enfim, Portugal queria recentralizar o poder em Lisboa e tirar o Brasil da posição de Reino Unido, que ele tinha desde 1815, quando o nome oficial passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Enfim, quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808, o Brasil prosperou. Os portos foram abertos ao comércio nacional, onde só podiam negociar com Portugal, e o Rio de Janeiro virou capital do Império. A corte portuguesa se instalou aqui, trazendo luxo, cultura e poder. É basicamente isso. Mas eu queria falar uma coisa muito interessante. Quando Dom João VI chegou ao Brasil, ele trouxe consigo uma série de elementos da corte portuguesa, móveis, planos de animais e aves. Entre essas aves estavam os pardais europeus, para tentar reproduzir os jardins e parques da Europa. Ou como animais da corte, o resultado histórico é que essas espécies nativas se adaptaram muito bem ao novo ambiente e competiram com fauna nativa, só que eles não fizeram tanto estrago, né? Eles se adaptaram bem. Enfim, o pardal tem uma dieta flexível, é capaz de viver próximo do ser humano e reproduzir rápido. Ele tem de se adaptar. Enfim, pardais, pombos e raças espalharam muito facilmente em ambientes urbanos. Em algumas populações de aves ou animais pode diminuir ou desaparecer localmente, porque tem vários fatores para isso, tá? Mudança no habitat, menos comida, pesticídios, destruição do habitat. No caso do pardal, o local onde ele fazia ninho está sumindo. O local dele fazer, nidificar, tá sumindo. Só tem bairros antigos, onde tem aquelas frestas, né? Onde ele consegue se reproduzir. Mas enfim, eu tô fugindo do assunto. A corte aqui portuguesa prosperou, se instalou aqui, trazendo luz, cultura e poder. Mas quando o rei voltou a Portugal em 1821, ele deixou o filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Foi aí que começou o problema. As Cortes de Lisboa, a Assembleia criada pela Revolução Liberal, queria recolonizar o Brasil. Eles exigiam que Dom Pedro voltasse de imediato a Portugal e que as províncias brasileiras voltassem a ser governadas por Lisboa. Enfim, que os tribunais, o exército e os impostos fossem novamente controlados por Portugal. Isso causou revolta no Brasil, especialmente entre políticos locais, elites locais, né? Que tinham gostado da autonomia conquistada em 1808. Eles viam as ordens das cortes como retrocesso, um retorno ao estado de colônia. Enfim, Dom Pedro I recebeu carta de Lisboa ordenando que ele voltasse, mas recebeu milhares de assinaturas e petições do povo e das brasileiros pedindo que ele ficasse no Brasil. Enfim, a mais famosa dela foi a petição do Senado, né, na Câmara do Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro II falou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Enfim, é basicamente isso. As consequências do dia do Fico, Dom Pedro se aproximou dos líderes brasileiros independentistas, né, criou um ministério brasileiro sem portugueses. Ele convocou uma Assembleia Constituinte em setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil. É basicamente isso. Enfim, o Brasil deixou de ser uma colônia em 1808 por causa da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro e das mudanças que trouxe a estrutura administrativa e política ao território. Antes de 1808, o Brasil era colônia de Portugal, subordinado economicamente e politicamente à metrópole. A administração colonial estava voltada para interesses portugueses, como monopólio comercial, impostos altos e restrições à indústria e ao comércio interno. Enfim,
O motivo da família imperial vir para cá foi Napoleão, que invadiu Portugal e a família real fugiu para o Brasil. Enfim, Rio de Janeiro tornou-se capital do Reino Unido de Portugal, que era o nome, Brasil e Algarve, o que levou o Brasil de colônia à sede do Império Português. Enfim, você teve transformações, a abertura dos portos às nações amigas, permitindo que o comércio acontecesse, né, o comércio direto acontecesse com outros países, criação de órgão administrativo no Brasil, como ministério, instituições públicas, como imprensa, tribunais e bancos. No Brasil, ele começou a ter autonomia política e econômica, mesmo ainda estando vinculado à coroa portuguesa, basicamente isso, cara. Enfim, mas por que isso mudou o país? Na época, uma colônia. Uma colônia não é a sede de governo do país metropolitano. O fato de a corte residir no Rio de Janeiro transformou o Brasil em parte central do Reino Unido, não mais subordinada. Essa mudança abriu o caminho para anos depois, em 1922, a independência, porque o Brasil já estava experimentando certa autonomia administrativa e econômica. É como uma mãe que tinha um feto ali na barriga. Conforme o feto cresce, ele não vai mais precisar do cordão umbilical uma hora. Essa é a analogia de Brasil e Portugal. É basicamente isso.